E aí, meninos, tudo bem? Tio Nicolas vai dar continuidade ao nosso capítulo 3 para nós encerrarmos essa parte da matéria, mas como eu sempre gosto de fazer, vamos revisar os pontos que nós abordamos até aqui para depois a gente fazer um fechamento, certo? Nós começamos esse capítulo 3 falando a respeito da proclamação da República. Então, os militares tomam frente desse processo com o apoio de diversos setores da sociedade, principalmente os cafeicultores através do Partido Republicano Paulista. Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer desse partido, né? E aí, gente, o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou esse movimento aí, tomou frente, ele assume o poder de forma interina, provisória. Como assim provisória? Ele não era o legítimo para estar na frente do poder, uma vez que agora, como uma república, nós deveríamos eleger um novo representante. Mas por enquanto ele está de forma provisória. Esse novo período republicano foi um período apenas de coisas boas ou enfrentou dificuldades? Claro que enfrentou dificuldades, gente. As dificuldades começamos a ter aí, primeiro, desde o momento que os próprios militares, como o exército é uma sociedade ali, é uma instituição hierárquica, os próprios militares ali começaram a ter rixas e conflitos. Além disso, os cafeicultores condicionavam o seu apoio à manutenção da economia agroexportadora. E também nós temos que lembrar que, através da teoria positivista que motivou grandes movimentos nessa época aí, eles queriam garantir a ordem para chegar ao progresso, um progresso baseado no modelo europeu. Porém, gente, existia uma dificuldade entre a expectativa de progresso baseado no modelo europeu e a nossa realidade brasileira. Tudo bem? E aí nós vamos chegar na elaboração da nossa Constituição de 1891. Foi convocada uma Assembleia Constituinte, uma vez que Brasil agora, adotando um regime republicano, não podia mais continuar com as mesmas leis de um período imperial, que nós estávamos sobre a Constituição de 1824, certo? Quais foram as principais determinações dessa Constituição de 1891? Nós falamos sobre elas em sala, vamos recordar aqui? Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca ele foi confirmado presidente. Como que isso aconteceu? Foi determinado que a primeira eleição para presidente da República seria feita de forma indireta através do nosso parlamento, do nosso Congresso Nacional. E isso nós vamos ver daqui a pouco que causou um pouco de conflito, uma vez que não havia uma unidade de pensamento em relação ao Marechal Deodoro da Fonseca continuar no poder. Mas por enquanto, Marechal Deodoro da Fonseca foi mantido no poder agora aí, passando a ser o presidente de forma legítima, certo? Foi determinado o presidencialismo, federalismo, nosso país dividido em federações, maior autonomia para os estados, certo? Tripartição e autonomia dos poderes, acabou com o poder moderador. Vamos lembrar aí também determinação do Estado laico, separação agora da Igreja do Estado, interesses distintos, não há uma interferência. Determinação dos registros civis, registro de nascimento e registro de casamento. E o sistema eleitoral, nós tivemos mudanças. Agora, o voto, ele não é determinado mais pela renda. O voto é permitido para homens, lembra dos homens que não são mulheres, homens acima de 21 anos, excetuando, claro, as mulheres que a gente acabou de falar, militares de baixa patente, párocos, padres, analfabetos. Enfim, gente, o voto ainda continuou sendo restritivo, uma vez que a maioria da população brasileira se encontrava nessa situação de restrição. E uma novidade agora aqui, o voto ele é aberto, ou seja, não há uma descrição. Todos vão saber em quem você está votando, naquele momento ali, de acordo com os interesses das pessoas. Tudo bem? Nós falamos então aqui, como eu disse para vocês, quando o Marechal Deodoro da Fonseca é confirmado presidente,
ele começou a enfrentar problemas com o Congresso, uma vez que não houve uma, um pensamento único sobre ele estar no poder. E aí o que aconteceu, gente? Marechal Deodoro da Fonseca acaba determinando o fechamento do Congresso brasileiro. Isso provocou uma crise, isso provocou greves, isso provocou inclusive problemas econômicos, levando o Marechal Deodoro da Fonseca a renunciar. Quando ele renuncia, quem assume o poder é seu vice, o também Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ao assumir, ele vai querer dar continuidade à teoria positivista de garantir a ordem para chegar ao progresso. Lembra que no vídeo que eu postei para vocês no grupo, eu pedi para vocês se atentarem à chamada Revolta da Armada dentro da Marinha e a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul? Ele teve que enfrentar e lidar com esses conflitos internos, até mesmo tomando medidas consideradas ditatoriais. Mas, tomando medidas ditatoriais, como que ele continuou no poder? Marechal Floriano Peixoto continuou no poder devido ao forte apoio dos cafeicultores do Partido Republicano Paulista, que desejava a manutenção do presidente no poder, ganhando uma maior participação política e dessa forma venceriam as próximas eleições. E foi isso que aconteceu, gente. Em 1894, Prudente de Moraes é o primeiro presidente eleito dessa leva de cafeicultores que vai dar origem aí à política chamada de República Oligárquica ou então do café com leite. República do Café com Leite, política do café com leite, que o nosso governo, o país vai estar sobre o governo tanto principalmente de paulistas e mineiros, ou outros estados que são apoiados por paulistas e mineiros, certo? República oligárquica. E que é isso? Oligarquia. Nós fizemos um trabalho em sala de pesquisa, lembra? Oligarquia é um governo de poucos. Os cafeicultores, os latifundiários vão estar com o poder nas mãos e a garantia de uma economia agroexportadora, certo? Esse poder nas mãos da oligarquia vinha graças à grande influência dos coronéis. Pessoal, os coronéis tinham grande influência nas suas regiões. Eles, coronéis, eram latifundiários, grandes proprietários rurais, que garantiam às pessoas daquela região ali acesso a coisas básicas. Então, as pessoas que viviam naquela região passavam a ser tipo clientes dos coronéis. Daí veio a expressão clientelismo. E através desse clientelismo, os coronéis garantiam que essas pessoas votassem naqueles candidatos que garantissem os seus interesses. Voto de cabresto. Daí surgiu até a expressão curral eleitoral. Certo, meninos? E aí, houve também uma política de auxílio mútuo, uma aliança entre o governo central, o governo federal e os governos estaduais para conseguirmos ter uma maior estabilização política. Essa política recebeu o nome de Política dos Governadores e os coronéis foram essenciais para esse processo. Por isso, gente, que somando política dos governadores, o coronelismo, o voto de cabresto, que nós tivemos aí que esse período foi marcado pela política do café com leite, uma vez que os maiores currais eleitorais e as maiores influências políticas e econômicas estavam nos estados de São Paulo e Minas Gerais, certo? Abordando mais um tema importantíssimo nessa época que nós falamos em sala. Vocês lembram da política de valorização do café? Os cafeicultores começaram a produzir muito café, muito café, muito café, sem pensarem se nós tínhamos um mercado consumidor para esse café. O que o governo fez na tentativa de auxiliar esses cafeicultores? Assinatura do Convênio de Taubaté. Nesse Convênio de Taubaté, o que ficou determinado? O governo compraria o café excedente, aquele café que não foi vendido. E isso ele faria mesmo que tivesse que recorrer a empréstimos, recorrer ao mercado externo. Certo, meninos? Na verdade, a gente pode falar que isso foi um tiro no pé, né?
Porque se você tem a garantia que o governo vai comprar o seu excedente, você não vai diminuir a produção. Isso foi uma política de valorização do café. Beleza? E aí, nós vamos entrar numa parte que foi a última que nós falamos em sala, a respeito da questão da modernização do Brasil, seguindo o modelo europeu, seguindo a Belle Époque, certo? Qual era o problema que nós tínhamos? Igual eu falei para vocês, a realidade era diferente da expectativa. A gente vê muitos memes relacionados a isso, né? Temos a expectativa, vamos chegar a uma realidade. O que é isso, gente? Nós tínhamos uma expectativa de modernizar, principalmente a capital nacional do Rio de Janeiro e também as capitais, né, cidades principais do Brasil. Qual era a realidade brasileira? Meninos, nós tínhamos uma realidade baseada em grande parte da população que vivia nas cidades era uma população de baixa renda, viviam em cortiços, em moradias que eram ruins, sem saneamento básico, propício a doenças. Para ter a modernização das cidades, alargamento das vias, melhoria dos meios de transportes e comunicação, o que começou a acontecer? Uma coisa que a gente chama de bota abaixo. O que é o bota abaixo? As pessoas começaram a ser expulsas das suas casas, as pessoas começaram a ser expulsas das suas moradias, né, dos cortiços, e esses cortiços começaram a ser demolidos para a construção de vias públicas. Essas pessoas saíram de suas casas e buscaram refúgio onde? Nos morros, surgindo as favelas, moradias ainda mais com dificuldades, né, sem condições mínimas de saúde. E isso gerou grandes conflitos que nós vamos ver agora. Que grandes conflitos foram esses, gente? Surgimento de algumas revoltas no Brasil. Vamos falar das principais revoltas desse período. Revolta de Canudos, da Vacina e da Chibata. Eu ainda passei para vocês mais uma revolta que aconteceu nesse período, que nós vamos falar no momento posterior, que é a revolta do Contestado. Certo? Revolta, vamos falar então de Canudos. Canudos, gente, foi um arraial, uma comunidade em que Antônio Conselheiro, que eram chamados os missionários da época, eles reuniam pessoas que eram ligadas pelos problemas sociais e faziam comunidades. Essa comunidade de Canudos se viu crescendo de uma maneira exorbitante de uma hora para outra. Por quê, gente? Eles eram ligados exatamente por isso, pelos problemas sociais. Imagina, gente, as pessoas que viviam numa região dominadas pelos coronéis. Tínhamos os problemas de fome, tínhamos problemas, a realidade social delas era muito ruim. E aí chega esses missionários que unem essas pessoas praticando uma propriedade coletiva, uma policultura, uma produção que tudo é de todos. Isso começa a atrair muitas pessoas. Por exemplo, Antônio Conselheiro, no Arraial de Canudos, ele passa a criticar o nosso sistema republicano, adotando mesmo essa propriedade coletiva, onde todos vão produzir para todos. Gente, isso provoca uma questão ali mesmo de rivalidade. Primeiro com os coronéis da região, com o governo estadual, depois envolvendo o governo federal. Nós tivemos no total 4 invasões ao Arraial de Canudos. 3 delas, o Arraial ainda conseguiu continuar com a sua unidade. Mas na 4ª expedição para derrotar o Arraial, o governo federal, Prudente de Moraes, tomou frente aí. No caso, o Antônio Conselheiro foi preso e morto. Inclusive, gente, ele foi levado, a sua cabeça, seu cérebro foi levado para o Rio de Janeiro para ser estudado. Olha para vocês verem como que chegou, né, nessa questão. O Arraial de Canudos, então, gente, foi destruído neste período. Certo? Segunda revolta que nós vamos estudar aqui, ó. Revolta da Vacina. Envolvendo mais uma vez essa questão do governo de... Primeiro, gente, em 1902, quem assume o poder é Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, então, vai promover essa modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, como eu disse para vocês, as pessoas são desalojadas, aquilo que já estava ruim devido à moradia, devido
a condições precárias de saúde, fica ainda pior. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma política do governo de tentar sanear a cidade do Rio de Janeiro. Saneamento básico, um controle de doenças. Eles começam a tomar várias medidas de higienização. Dentre as medidas de higienização, veio a vacinação obrigatória. Gente, só que as pessoas da época, elas não tinham informação. Elas não conheciam, não sabiam o que estava acontecendo. Isso provocou revolta. Imagina uma pessoa chega para você com uma injeção com líquido dentro e fala: não, vamos colocar uma. Deixa eu dar essa injeção em você aqui, essa vacina. As pessoas pensaram: olha, já tiraram, já fizeram o bota fora aqui, né? O bota abaixo, desculpa. Destruíram nossas casas, tiraram a gente das nossas casas. Agora vem com essa vacinação. Então eles pensavam mesmo que era como se fosse um extermínio em massa da população. Isso gerou revolta, tanto que o governo começou a prender, né, a capturar mesmo, a julgar essas pessoas que estavam fazendo revoltas na época. E isso envolveu uma outra questão muito importante para o nosso país. Em 1903, houve a anexação do estado do Acre ao território brasileiro. E pessoas que eram presas nessa época, inclusive, eram enviadas para o Acre, devido à distância, né, à dificuldade de contato e locomoção. Meninos, tudo isso então levou a uma grande revolta na época, chamada Revolta da Vacina, certo? E a terceira revolta que nós vamos estudar é a Revolta da Chibata. Pessoal, nesta época, a Marinha Brasileira era formada na maioria, em sua grande parte, por ex-escravos, certo? Esses escravos, gente, eles eram submetidos a condições de trabalho subhumanas, sem condições mínimas de trabalho, alimentação precária, e ainda eles recebiam castigos, chibatadas, como ainda se estivesse na condição de escravos. Esse, então, grupo se revolta, essa revolta chega ao governo federal, e aí, o que o governo vai fazer? O governo tenta minimizar essa situação, proibindo os castigos e tentando promover algum tipo de melhora dentro da Marinha. Certo, meninos? Vamos dar uma olhadinha no livro, no capítulo 3, revisar essa matéria. Quando chegar nas revoltas, grifem os termos mais importantes, conforme nós falamos aqui. Façam os exercícios que ainda nós não fizemos, que no próximo vídeo eu vou vir com vocês fazendo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que ainda ficou, vocês podem ir até o meu WhatsApp, no privado ali, conversar comigo, que eu estou pronto para solucionar qualquer tipo de dúvida. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até mais.